Boa noite a todos, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de formação interna, tópicos em História da Ásia. Eu gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez, professor, pela oportunidade. Nossa terceira aula, a primeira e a segunda aula foram riquíssimas. Eu acredito que vai fechar essa aula com chave de ouro, essa temática que eu estou falando. Também agradecer a participação de todos, dizer que sem vocês aqui, a gente não estaria tendo esse curso, né? E também desejar que vocês participem, fiquem à vontade para contribuir com comentários, discussões. A nossa aula, a gente vai ter, primeiramente, a exposição do professor Emiliano, e a partir o horário também que o professor definir, mas eu acredito que a gente está dando entre 9h30, por aí, para a gente abrir para as perguntas, né? E também vocês, acredito que o professor também concorde, que todos fiquem à vontade para comentar já no chat durante a aula. Então, agradecer novamente, professor, e eu passo a palavra. Então, queridos, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com o microfone aberto. Estou num ambiente meio diferente e eu estou aqui, na verdade, usando temporariamente o ateliê do meu pai. Eu estou aqui visitando meus pais no interior de São Paulo. Depois, amanhã eu gravo uma série de aulas para Caso Saber sobre o Oriente Médio. Então, por isso que eu vim em São Paulo aqui. Mas logo eu estou na capital capixaba novamente. Enfim. Hoje é a nossa terceira aula, então, né? A gente já viu uma parte significativa das interações asiáticas, que aconteceu na China, parte do Sudeste Asiático, budismo, indo-budismo, islã, né? As manifestações diversas de resistência, de criatividade, de influências, os intermediações, né? Dos navegantes, navegadores, comerciantes marítimos, terrestres, zogdianos, uigures, monges budistas. As interações, é isso que eu acho que é o grande barato da história, né? Os meandros, as misturas que vão se dando ao longo da história da humanidade e asiática. Eu lembro que eu parei para vocês, prometi, para retomar um pouco mais cuidado sobre a Coreia. Muitos de vocês têm um carinho maior pela Coreia. Eu tenho que falar em passando, né, porque tem ainda muita coisa. E eu vou chegar até mais ou menos o início do século XX, mostrando algumas figuras de criatividade pela Ásia. E aí deixo vocês depois com outros ilustres apresentadores, professores, pesquisadores que vocês vão ter ao longo da curso de formação. Tá? Então, acho que eu devo ir para os slides. Depois, eu vou abrir um tempo para as dúvidas, comentários de vocês. Ok? Então, deixa eu começar a apresentar aqui, sem delongas. Então, aqui eu peguei, na verdade, uma capa, né, da arte mogol ainda, de Agra, início do século XVI, mostra parte das tentações e provações que Krishna tinha que enfrentar, conforme descrito no Bhagavad Purana, né? E eu acho que também serve apenas para nosso deleite estético. Mas eu acho que a arte asiática ainda merece um carinho especial nosso, tanto na literatura quanto nas artes visuais, e vale a pena. Eu acho que, na verdade, sempre a arte, ela sempre enriquece os estudos históricos. Estudos não somente históricos, como também estudos das relações internacionais, que eu sou filho dos dois. E eu acho que quando a gente analisa muita questão somente da economia, da política, ela fica um pouco árida e seco. Eu falo que a minha fica até cinzentado um pouco. O colorido da árvore da vida, como Goethe já escreveu, as artes dão, né? A gente tem que trazer isso sempre à tona, estimular os alunos, a audiência, enriquecer nossa compreensão estética ampla da humanidade também.
faz parte da humanidade a arte, né? Ela não é menor, né? Então, eu trouxe aqui mais um tesouro estético aí indiano para vocês. Opa, eu tenho que voltar. Tô aqui não. Depois eu pulo para lá. Eu lembro que eu deixei vocês aqui, né? Então a gente tem que falar um pouco de algo que já em fins do século XVI aconteceu no leste asiático, né? Que foram uma série de invasões que vieram das ilhas japonesas por um veterano de guerra, um dos maiores líderes da história japonesa no final do século XVI, que vai ser Toyotomi Hideyoshi, junto com suas tropas depois de anos de guerra civil. No arquipélago japonês, ele decide então empreender uma série de expedições navais para tentar controlar a Península Coreana, né? Isso vai marcar muito a dinastia coreana Joseon, vigente na época, que se encontrava muito ligada à dinastia Ming chinesa. Essa ligação Joseon-Ming marca muito a história coreana, porque a ligação deles era muito também no respeito às ideias do neoconfucionismo. E depois que cai a dinastia Ming, Joseon se vê quase como os herdeiros de Confúcio, a partir do século XVII em diante. Mas os japoneses, quando eles entram, né, eles entram com o objetivo de controlar a Península Coreana e, quiçá, além, até mesmo a China. Talvez seja uma folia de grandeza de Hideyoshi, mas o fato é que ele, em vários anos, ele organizou uma série de invasões, saques, destruição na Península Coreana, que é chamada Guerra Intin. Em 2 anos, praticamente, né? Vai ser mais ou menos em torno de 1592, uma parte, depois uma em 1597, 98. Agora, o interessante é o seguinte, eles embarcavam onde estava mais próximo, uma base mais segura, no Porto de Busan, no sul, vindos ali do Estreito de Tsushima, né? E ali eles já enfrentaram já a resistência grande dos coreanos. No primeiro momento, eram milícias no interior, né? Que é uma coisa muito comum nas milícias guerrilhas coreanas irem para o interior, resistirem. Isso até mesmo na Guerra da Coreia aconteceu. As resistências contra os japoneses no final do século XIX, início do XX, que muito pautado em ideias de resistência promovido por monges budistas ou até letrados, né, da classe Yamban da Coreia, que depois vai dar o nome, permeia a história coreana como o Exército Justo, né, Uibyong. E isso também se faz presente na Guerra Intin, tá? Mas o fato é que as forças de Hideyoshi, eles ocupam vários lugares, destroem muitos palácios, que depois demoram séculos para serem reconstruídos na história coreana, tá? Inclusive, destroem uma das cidades mais veneráveis da história coreana, que é Pyongyang, no norte. Então, marca muito, tá? A história coreana desde a Guerra Intin, né? Não é somente no final do século XIX, não. Agora, é interessante, porque alguns historiadores apontam que ele tinha grande admiração, os japoneses tinham para a cerâmica coreana, com aquela coloração verde acinzentada que remetia ao jade, a coloração Celadon. Ele captura muitos ceramistas e leva para Kyushu. Depois dizem que ajuda a fundar com esses ceramistas coreanos a escola Arita, de cerâmica japonesa, né? Outra coisa que acontece na Guerra Intin é a resistência muito bem organizada e sustentada dos coreanos, né? Você tem até mesmo o almirante Isutin, que aparece numa das notas Wong, tá? Até hoje na Coreia do Sul, um dos almirantes que conseguiu desarticular a marinha, os navios japoneses de Hideyoshi, estrangulou, portanto, as tropas que estavam em terreno coreano e depois fez com que se resultasse na retirada de Hideyoshi e suas tropas, 1597, 1598. Então, o almirante Isutin, ele é visto como um dos grandes heróis, grandes figuras da história coreana, tá? Tanto que aparece uma das notas de Wong. No geral, depois, eu peguei até um trecho que retirado de um livro meu que já tive que despublicar por força de contrato, mas durante quase toda a existência da dinastia Joseon, você teve uma paz, né, uma ordem estabelecida, muito em cima de uma ordem preconizada pelo confucionismo,
né? Teve também muito controle em cima do comércio de mercadores com outras regiões além da Coreia. A gente tem que entender que o entendimento da sociedade baseado no confucionismo, ele não considera muitos mercadores nem os comerciantes, né? Consideram que eles não são produtivos, como os camponeses, artesãos ou militares que prezam pela honra. Isso também vai ter uma série de contradições até mesmo no Japão, depois do século XVIII em diante. Então, a Coreia ela meio que se fecha depois da Guerra em Qin. Ela vai sofrer uma série de invasões também de povos mais ao norte da Manchúria, os povos Qin, e depois, 1627, 1629, sofre também uma série de invasões dos Manchus, que vão tomar o poder na China em 1644, e forçam que eles se declarem tributários do Império Chinês. Mas a dinastia Joseon coreana, ela persiste, e ela começa a perceber que elas que são as verdadeiras discípulos dos ensinamentos de Confúcio, e não os manchus, que eram considerados como não discípulos, né? Eram considerados que não entendiam. Então, nesse período aí de meados do século XVII até meados do século XIX, a dinastia Joseon, ela meio que se isola a Coreia, dos contatos com a China, com os mares do mundo e com o Japão. O Japão também vai se isolar no início do século XVII em diante, com o regime dos Tokugawas, né? Mas isso não significa, meus caros, o seguinte: isso não significa que ela é totalmente isolada em termos de influências estrangeiras. Por vezes, você tinha, por exemplo, letrados, estudantes coreanos que eram provados nos exames confucionistas na China e tinham contato com ideias estudadas nos letrados confucionistas chineses, embora a elite fosse manchu, né? E a elite manchu, muito deles favoreciam o budismo, e desdenhava, no primeiro momento, a elite dos mandarins letrados na China. Mas no segundo momento eles acabaram assimilando a estrutura burocrática dos letrados chineses na China. Os coreanos, quando eles estudavam, também buscavam se aprovar nas academias chinesas, os exames imperiais, e depois voltavam para servir como mandarins na Coreia Joseon. E eles entravam, às vezes, em contato com o que a China tinha, né? Então, por exemplo, já no século XVII, XVIII, via a corte chinesa, alguns estudiosos coreanos sabiam que, por exemplo, existiam já ideias do cristianismo, dos jesuítas entrando na China. Embora não tinha chegado diretamente no território coreano, porque, sendo tributário, precisava antes ter um posicionamento da corte imperial em Pequim, eles já tinham ideia do que estava trazendo essas novas ideias do cristianismo. E depois, até mesmo, já no século XIX, do protestantismo. Talvez aí seja uma explicação por que o cristianismo entrou e talvez se popularizou um pouco mais na Coreia do que no Japão e na China. Talvez seja por aí, tá? Não tem aqui uma prova definitiva. Isso aqui é algo que eu vi que já foi levantado na história. Enfim. Eu queria também falar um pouco mais das artes, a cultura coreana. Esse período de isolamento, ele faz com que também absorva ideias que estavam acontecendo na China, né, uma busca de uma realidade local, social, maior. Os coreanos também se voltam mais para a própria realidade, né, para o que acontece na sociedade, na natureza, nas características da Coreia, e não mais tanto se inspirarem na arte, na cultura chinesa, como foi no passado, né? Então, um deles, que vai ser bastante conhecido, vai ser a biografia de Hong Il-dong, que atribui-se a Gyeong, talvez aí no início do século XVII. E o Gyeong, ele foi um letrado, né? Ele é filho de mandarins letrados, mas ele foi muito heterodoxo, ele questionou muito da hipocrisia, da acumulação de riqueza, de privilégios dos Yangbans, né?
em detrimento da população mais pobre. Existia sempre essa tensão no mundo dos Yangbangs. Eram aqueles que eram mais ortodoxos, dos ensinamentos em cima da lealdade, e outros eram aqueles que buscavam ser mais humanos, né, mais inclusivistas, por assim dizer. Não querendo ser anacrônico, mas questionavam mais a ordem estratificada anterior. Sempre teve essa tensão no mundo dos letrados coreanos, a classe Yanban, tá? O Hyo-gyong, ele era daquele mais questionador. E aí depois ele pega, eu acho que muito baseado em contos populares, reúne isso e escreve a biografia de Hong Gil-dong, que ele é quase como se fosse um herói que ele busca fazer justiça social, ele denuncia as desigualdades e combate essas desigualdades de riqueza, de privilégio, e busca, muitas vezes, roubar dos muito ricos para trazer para os pobres. É quase como se fosse um Robin Hood, assim, com as coisas, né? Talvez, eu acho que seja uma das obras da literatura coreana mais conhecida, né? E foi em cima da vivência desse Yanban, né? Que viu o que estava acontecendo na época da sociedade coreana na época. Eu estou passando bem por alto, gente. Isso aqui tem muitos detalhes, tá? Outro vai ser o Bak Ji-won, né? O Bak Ji-won, ele também denuncia a hipocrisia da sociedade dos Yanbans da época. Mas ele escreve, talvez, das histórias mais comoventes da história da literatura coreana da época, que vai ser a história da Chung-hyang. A Chung-hyang é uma jovem que ela é filha de uma cortesã e ela é importante de uma classe que não era aceito ela ter algum laço matrimonial com uma classe de alguém da classe Yanban. Porque tem um Yanban, que não é um Yanban, ele é filho de Yanbans, que é o Mongryong. O Mongryong, ele se apaixona por Joo-hyang, mas ele ainda não é aprovado nos exames imperiais. E ele vai na casa da Chun-yang, ele fala com a mãe, da Chun-yang que quer casar com ele, a mãe ainda não aceita, não entende porque que ele vai se casar com uma filha de cortesã. E depois ele fala que vai estudar na capital e precisa ser aprovado para depois talvez votar num cargo público. E promete que vai votar. E quando ele vai embora, um outro Yanban, que é um governante da região onde a Chun-yang mora, ele se apaixona por ela. Não se apaixona, não. Ele quer conquistar, dominar todas as mulheres. E aí, nesse caso, ele propõe para Chun-yang ficar para sempre com ele, e ela não aceita. E ele começa a agredir ela, começa a humilhar ela, etc. Aí, eventualmente, chega o Mongryong da capital, aprovado os exames, e a Chung-young no primeiro momento nem reconhece ele, mas depois ele fala, olha, agora eu sou inspetor, etc, e denuncia, e no final das contas eles acabam juntos. O que parece ser uma historinha bem aguinha com açúcar, né? Mas ela não é, porque na verdade ela é inova, porque tem muito daquela época da denúncia das injustiças que sofriam. Então detalha muito o sofrimento de uma filha de cortesã, que um filho de Yanban, e sendo um Yanban aprovado em exames, ele se apaixona e casa com uma filha de cortesã. Então, isso é uma coisa bastante nova na época. Isso depois vai ter uma série de livros nesse veio, até mesmo na literatura japonesa, depois vai ter uma série da literatura desse gênero, que, no caso do Japão, inclusive, provocou uma época, no século XVIII, uma série de livros que os casais não conseguiam se juntar, eles cometiam suicídio juntos, inclusive, né? Mas é algo que marca a literatura coreana. Eu queria trazer um pouco para vocês disso. E nas artes visuais, só um minutinho, gente. A gente tem aqui a pintura do Jong Seon, que é a vista geral de Gyeonggansan. A Gyeonggansan são uma cadeia de montanhas no norte coreano, que é chamadas Montanhas de Diamante. Essa aqui foi pintada em 1734, considerado uma das
obras maiores de paisagem coreana que estava se firmando nas artes coreanas da época. Não somente a arte das letras, como também as artes visuais estavam expressando a busca pela coreanidade. E é interessante porque isso é algo que depois, no século XIX, vai ter uma efervescência de ideias novas vindo, uma repressão grande que vai vir com o Japão, vem um trauma da Guerra da Coreia, né? E aí tem a fratura para cima de uma parte, a parte do sul começa a ter um caminhar de desenvolvimento, e hoje eu vejo novamente os coreanos buscando essa coreanidade, seja na maneira pop, mas seja também na afirmação da língua, das vestimentas, da cultura, da produção de excelentes documentários, programas irradiando isso para o mundo todo. Eu vejo nesse veio, portanto, o que artistas letrados da época, Dinastia Joseon, faziam, buscar essa essência, uma unicidade coreana deles para o mundo. Né? Somente. Tenho 2 computadores. Esse aqui já é um outro que é um favorito meu, né? Que vai ser o Dong-won, que é um mestre da figura do cotidiano, pintor do cotidiano. Ele na verdade, ele é muito conhecido por... Ele está aí no autorretrato, e tem uma das figuras dele que eu acho que é uma das mais adoráveis, que é um gatinho brincando com a borboleta. Ele é muito conhecido não por figuras da cena na natureza, ele retrata muitas pessoas, tá? No geral. Ele promove o que é chamada a pintura de visão verdadeira, né? Que foi, então, uma diretriz que ele propôs aos seus discípulos, né? E isso vai marcar muito. Parece que ele já teve contato no uso de cores, nos traços, também com que ele teve de contato com obras que talvez viessem dos japoneses e dos chineses, das pinturas dos mestres holandeses. Eu não digo que ele foi influenciado, mas ele viu e talvez ele tenha falado assim, então o meu foco, de repente, pode ser para as pequenas coisas do cotidiano. Mas, novamente, gente, deixar bem claro essas coisas, porque quando a gente estuda cultura, quando estuda arte, não é que uma coisa chega e determina a outra. Ele pode inspirar, ele pode marcar alguma coisa ou outra, mas não é que chega, olha, agora ele é subsidiário da arte holandesa. Não é isso. Mesmo porque os contatos eram muito tímidos, muito parcos ainda. E o artista, ele busca, algumas vezes, alguma outra obra, e fala, olha que interessante, ele experimenta, né? E no caso do Dong-won, ele na verdade, o olhar dele já estava voltado para o cotidiano e para os pequenos eventos delicados, né? Um retrato muito delicado dessa interação do gato e da borboleta. E as cores usadas também são muito interessantes, né? E é uma coisa que eu acho que também culmina numa afirmação da arte coreana diferente do que está acontecendo na chinesa. Que na chinesa eu ainda vejo, na arte pictórica chinesa, por muito tempo, a pintura pictórica, mas monocromática. Por que monocromática? Porque talvez, durante muito tempo na China, a arte pictórica, ela é a arte pictórica, eu digo assim, você pintar a paisagem, figura humana, etc. Não a escrita, não a caligrafia. Ela, durante muito tempo, era considerada uma arte menor dos letrados, que eram exímios calígrafos. Né? Então, eles eram excelentes escritores, calígrafos, eles eram aprovados nos exames imperiais, eram mandarins, prezavam as letras. Alguns deles compunham poemas e começavam a rabiscar, a mesma tinta que escrevia a caligrafia, paisagens. Depois eles inseriam figuras humanas. E depois de um tempo desenvolveu-se um ramo vindo quase como da tinta, da caneta, da caligrafia para o desenho de paisagens. Isso foi ao longo dos séculos cada vez mais sendo aceito na arte de elite chinesa.
E depois de muito tempo, talvez a marca seja permanecer monocromático por ter vindo da caneta. Não sei se eu estou sendo claro. Aqui também eles seguiram o mesmo movimento. Só que aqui você já tem uma inovação, você tem o uso das cores. Não as cores assim que aparecem, por exemplo, no selo de uma assinatura, mas cores na arte pictórica. Então, aí talvez sejam uns elementos já de novidade na arte coreana, contraste com a chinesa. Esse aqui era o mapa, a capa, e aí eu começo, então, onde eu deveria já começar antes, né? Que aí eu vou começar a entrar, então, na Índia. Eu ainda não... Eu estou apresentando, gente, e eu não estou vendo nenhum chat ainda, depois eu vou... Vocês falam aí os comentários em cima, porque senão eu perco a concentração. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o Alangir, ou Aurangzeb, né? Ele é considerado um dos últimos grandes imperadores da Índia, na virada do século XVII para o XVIII. O Alangir, na verdade, ele é considerado quase como o início do declínio da dinastia Mogol na Índia, né? Ele é o auge, né? Mas ele começou a favorecer estudiosos e entendimento islâmico a promover não somente a Sharia, porque a Sharia também é um universo, né? Mas também ele começou a exigir a taxação de não muçulmanos, a dizia. Isso começou a comprometer a aliança tradicional que os mogóis tinham com a famílias de Rajputs, hindus ali na região de Rajasthan, no noroeste da Índia. Então isso começou a quebrar esse tecido de alianças que tinha sido sustentados por Akbar, Shah Jahan, e por assim vai no passado. O Aurangzeb, ele não busca mais essas alianças e busca, então, se distanciar dessas alianças e depois começa a promover os impostos de não muçulmanos, ou seja, uma grande quantidade de hindus começam a pagar impostos. Isso começa a enfraquecer as alianças, o tecido social na Índia da época. Né? Outro pesado legado de Aurangzeb é que ele promoveu uma série de campanhas para o Deccan, no sul, e deu terrivelmente errado. Foi muito custoso. Durante anos e anos, isso não deu muita coisa. E no final dos contos, ele sai, conta aí a direito, já profundamente amargurado, busca estudar o Corão, os ensinamentos corânicos e islâmicos, depois no final de sua vida. Então, ele é praticamente já uma guinada, já mais restrita, não tão universal dos governantes mogóis na Índia. Talvez é o início do declínio da dinastia, tá? No início do século XVIII. Mas talvez também algo que seja mais importante seja a entrada, isso é logo no início, né? O primeiro ato de uma vitória de um funcionário da Companhia das Índias Orientais Britânicas, que vai ser o Lord Clive, que veio do forte de São Jorge, se não me engano, em Madras, hoje Chennai. Ele subiu lá para Calcutá. Ele busca controlar as aduanas, as taxas que eram cobradas em Bengala, que é a foz do rio Ganges. Né? Então você tem todo o comércio que vem, tudo que vem transportando pelo rio Ganges, Jamuna, até o Brahmaputra, desce na Baía Bengala, e ali na região de Calcutá eles conseguem reunir a taxação disso. E era controlado pela autorização do imperador mogol por um regente local, um nabab local, e o Clive ele busca se aliar a alguém que era aliado a esse nabab local, e depois ele deserta na Batalha de Plassey, de 1757, e essas forças aliadas com o desertor, o Mir Jafar, ele derrota o nabab local e consegue aprovação, depois uma outra batalha em Bihar, um estado um pouco mais a montante do rio Ganges, ele tem uma outra grande batalha e depois ele consegue a permissão do imperador mogol de taxar a região, né, chamado Diwan. Isso dá enorme riqueza para o Lord Clive, gente. Enorme riqueza.
né? A companhia aí a Companhia das Índias Orientais Britânicas começa a deslanchar exponencialmente os recursos. Não digo apenas, não é trabalho justo, tá? Eu estou falando que se o imperador dava essa autorização, você podia taxar da maneira que você bem entendesse. Senão você poderia confiscar mercadoria e pronto. Então imagina, o Lord Clive ele se tornou um dos caras mais ricos das Ilhas Britânicas no século XVIII. Ele volta para Londres, ele compra um título de nobreza, ele consegue, com isso, também entrar na Câmara dos Lords, que dá mais poder a ele ainda. Só que o caso dele, assim como muitos, sendo um membro, funcionário da Companhia das Índias Orientais Britânicas, sendo que uma mensagem de Calcutá até Londres demorava aí 8 a 9 meses para chegar. Antes do Canal de Suez, né, de 1869, e antes dos telégrafos, né? Então, uma mensagem para chegar já tinha acontecido há muito tempo. Então, era praticamente 2 mundos separados. Quem que ia fiscalizar? Como que Londres, parlamento, ia fiscalizar a Companhia das Índias Orientais? Patético. Não tem como. Então, para eles faziam o que bem entendiam. Mas o negócio que com o Lord Clive foi tão escandaloso que eles abriram uma comissão de inquérito no parlamento em Londres para investigar o quanto que ele roubou. Ele já foi condenado a várias coisas. Tanto é que depois de uma série de aprovações no parlamento em Londres, falou assim, olha, vamos tentar controlar mais, que a pessoa não fique tanto tempo sendo diretor numa região, que apresente relatórios, né, se bem que esses relatórios muitas vezes eram inúteis, e que, periodicamente, Londres tinha que renovar a autorização da existência da companhia para atuar nas áreas determinadas na Índia. Mas, olha, muita gente enriqueceu, e enriqueceu em cima de corrupção, de roubo, de apropriação indébita, e por assim vai. Não tinha controle contábil nenhum. Accountability, zero. Né? Só vocês terem uma ideia, talvez eu tenha falado isso anteriormente, vocês sabem que as companhias mais lucrativas da história do capitalismo, a primeira é a Companhia das Índias Orientais Holandesa, e a segunda é a Companhia das Índias Orientais Britânicas. Só para vocês terem uma ideia do quanto que eles tiveram de dinheiro. Aí, quando a gente vai lá ver os castelos em Surrey, lá nas Ilhas Britânicas, ou na região ali próximos do país de Gales, são pessoas que pilharam, roubaram o que tinha na Índia e ergueram esses castelos. Algumas vezes até com artefatos indianos pilhados, enfim. Né? Aí tem, essa aqui é uma figura já de um dos governadores gerais, porque aí depois eles começam a ter uma figura de governador geral, que deveria, a partir de Calcutá, que das 3 presidências, a presidente de Calcutá em Bengala era a principal, sede da Companhia das Índias Orientais Britânicas, e esses governadores gerais tinham um mandato de 5 anos, se não me engano, 4 anos. Ficava em Calcutá. Um dos mais famosos foi, não o primeiro, mas um dos primeiros e mais famosos vai ser o Dalhousie, que está aí. Dalhousie, na verdade, na minha opinião, ele começa a marcar uma mudança. Eu gosto de até ficar um pouco. Depois eu volto, calma. Dalhousie, ele representa. Porque o que aconteceu na Índia? No primeiro momento, você teve uma geração de aventureiros mesmo, que era como o Lord Clive, que enriqueceu. Mas você teve uma geração como o linguista William Jones, que ele vai para estudar, reúne orientalistas da época, linguistas, para estudar as línguas indianas, com os mestres indianos. Eles buscam traduzir as madraças, nas grandes escolas, com brahmanes, com pandits. E depois o William Jones, entre outros, eles fundam a Sociedade Asiática em Calcutá. Então, essa primeira geração são muitos aqueles que estão interessados em entender a cultura imensa da Índia. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que começa a vir do 1840 em diante, é uma geração mais nova de britânicos que não estão interessados em entender mais o passado indiano. Isso é uma primeira parte, que foi uma série de publicações da cultura asiática, e por assim vai. Mas a segunda geração já está interessada no utilitarismo.
do Bentham, sabe, do John Stuart Mill, que escreve a história da Índia em 3 grandes partes, a Índia hindu, a Índia islâmica e a Índia britânica, como se fossem os britânicos seriam agora os novos mestres da Índia. E eles querem ensinar para a elite indiana, não os clássicos indianos, mas entender, eles querem ensinar as coisas úteis, engenharia, finanças, né, essas coisas. E eles tentam já, muitos deles já são do ramo do protestantismo, que falam, olha, vocês têm sua religião, está tudo errado, nós teremos. Estou sendo bastante grosseiro nisso. Mas, assim, a Dalhousie já pertence a essa geração que já não está interessado em entender os costumes, eles estão interessados em impor um controle, um governo. Né? E uma das ideias que Dalhousie se gabava de falar é que ele levou os 3 grandes motores da melhoria social indiana. Né? Isso muito tempo ficou na psique ocidental, que os trens passageiros, o telégrafo e a postagem, né? Os Correios Universal. Então, eles acreditavam que isso era o sinal de civilização. Né? Os indianos deveriam agradecer por essa missão civilizatória dos britânicos. Né? Mas eu acho que ele fica muito marcado também pela doutrina do lapso. E a doutrina do lapso é entendido que um regente, que não era controlado diretamente pela companhia, mas um regente que era aliado da companhia, ou seja, grande parte da Índia, que comerciava com a companhia, que tinha autorização para isso, etc. Mas não é que a companhia controlava. E tinha muitos principados que eram assim, reinos, sultanatos que eram independentes. Só que esse local, se tivesse aí alguma ligação com comércio, com contato com companhia, se ele não produzisse um herdeiro viável para o trono local, isso era considerado um lapso. E esse lapso dava possibilidade da companhia apontar um sucessor ou controlar. Isso deu muita polêmica. Porque alguns lugares, até que tudo bem, mas tem alguns lugares que eram muito povoados e as pessoas, os indianos locais já começavam a não concordar. Não somente isso, como também a elite local, como em Awadh, por exemplo, não concordaram. É isso que eu até ia mostrar depois aqui no próximo slide. Entre eles, um dos últimos grandes regentes de Awadh Oud, que vai ser o Nabab de Oud, do Wajid Ali Shah, que está aí à direita, um dos maiores patronos da arte persianizada, de corte, das danças, da música em Awadh, né, que era um dos centros mais magníficos da cultura indiana no século XIX. Ele não produziu um herdeiro considerado legítimo. E uma das suas esposas, né, a Begum de Awadh, a Hazrat Mahal, que está aí à esquerda, ela também questiona muito a interferência dos britânicos. Então aqui você já tem quase que uma semente das rebeliões Deixa eu só voltar aqui. Eu não estou exibindo o slide, olha só, eu sou um inútil mesmo. Deixa eu mostrar. Eu lembrei, estou vendo. Me perdoem, eu vou falar outra vez. Aí tá aí. Desculpa. Tá, vou voltar aqui. Esse aqui é o Wajid Ali Shah, né, o Nabab de Awadh, que promoveu a cultura persa refinada, que exime patrocinador, patrono das artes. E uma das suas esposas era a Begum de Awadh Oud, né, que é a Hazrat Mahal. E eles são esses que começam pelo fato da teoria do lapso, poderiam perder o trono, o controle. E a população de Awadh, que era uma região muito tradicional, eles começam a ficar inconformados com isso, né? Muitos deles, inclusive, nos meios militares também. Né? Que essa região norte da Índia é muito povoado, né? Então, talvez aí seja um dos atos daquelas grandes rebeliões que vai acontecer em 1857, 56 na Índia, que a gente aqui vulgarmente fala que é o
motim dos cipaios, revolta dos cipaios, não é. Na verdade, foi muito além dos cipaios, que era a soldadesca, tinham comerciantes, regentes, né, que questionavam o que os britânicos já estavam fazendo na Índia. Muitos indianos acham que essa foi a primeira guerra de independência, como afirmou muitos, não teve uma coordenação considerada ideal entre as várias partes indianas, porque que é um universo, mas foi um primeiro questionamento e resistência dos indianos frente ao mandato britânico, né? E até eu vou pegar até uma das frases da própria Begum, que ela se exila depois no Nepal, e ela fala assim, na própria carta que ela escreve: comer porcos e beber vinho, morder cartuchos untados e misturar gordura de porco com guloseimas, destruir templos hindus e muçulmanos sob pretexto de fazer estradas, construir igrejas, enviar clérigos às ruas para pregar a religião cristã, instituir escolas inglesas e pegam as pessoas no estipêndio, pagam as pessoas no estipêndio mensal para aprender as ciências inglesas. Enquanto os locais de culto hindus e muçulmanos são negligenciados, né? Com tudo isso, como as pessoas podem acreditar que a religião não sofrerá interferência? É um questionamento válido dela. Ela estava vendo que estava totalmente sendo cerceado. Os ingleses estavam cada vez mais sufocando regiões que eventualmente iam tomar e controlar. E é bem de verdade, já em 1856 e 57, quando estoura aquela série de rebeliões, o Império Mogol já quase que não existe, tá? Era apenas uma figura em Delhi, simbólico, que dava algumas assinaturas, mas ele não tinha poder efetivo nenhum. Já tinha uma guerra dos Marathas que praticamente já chegou em Delhi. E você tinha também uma série de guerras contra os Sikhs, também que enfraqueceram enormemente os mogóis. Outras rebeliões em Hyderabad, que tinha muito mais poder. O que era mantido ali é praticamente um eco do que era do passado mogol, na época de Aurangzeb, de Shah Jahan, do século XVII em diante. Ele só ruim depois porque realmente não dava mais. Aí o Império Britânico, depois das rebeliões, resolve então mudar a administração. É dado o fim da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Acabou. O Império Britânico acabou. Aí é declarado o Raj britânico, né, como parte do Império Britânico, claro que as partes que estavam mais ligadas à companhia, não toda a Índia, etc. E aí, eventualmente, Max Miller vai ensinar a Rainha Vitória sobre determinadas culturas e línguas, e depois ela é coroada imperatriz da Índia. É uma grande fantasia que eles começam a fazer na época vitoriana, né? A fantasia ainda vai maior quando há um enfraquecimento do Império Britânico. Eles começam a construir uma nova capital em Delhi, a ser digna de sucessor dos Delhis, do trono do pavão dos mogóis, e usam uma arquitetura moura, indo, gigantesca, que hoje é a sede do governo indiano em Delhi, né? E começam a construir os bairros no sul de Delhi, que é chamada Nova Delhi, né? Chamadas colônias, que era onde os estrangeiros dignos de morar nessas regiões, porque era uma região muito mais diferente do norte de Delhi. Quem conhece Delhi sabe o que eu estou falando, né? O sul de Delhi é totalmente diferente do centro, do norte de Delhi. Mas há uma reformulação da política britânica total depois. E aí vai vir depois uma geração de indianos que vão entrar no serviço civil britânico e começam, então, a trazer as ideias do nacionalismo. Isso vai ser uma geração que depois vai propor um partido, que depois vai lutar pela independência e depois vai chegar no século XX, etc., como uma fonte de inspiração muitos povos na Ásia, como foi o processo indiano. Aí eu já estou pulando aqui para a China. Só pular aqui um pouquinho. Na verdade, a China, em 1820, ela se encontrava no auge, né? A dinastia Qing, ela foi a última imperial, né? Ela veio desde os Manchus chegando a Pequim em 1644 até mais ou menos 1912. Já em 1790, na época do Qianlong, neto de Kangxi, já era o quarto maior império da história mundial, em termos de território, até muito maior do que a China atual, né? Uma população estimada aí, já em 1912, né,
de 432 milhões de pessoas, né? O país mais populoso da época. O imperador Ganzi, que era o avô de Qianlong, ele consolidou o domínio manchu em várias regiões, inclusive muito mais no norte, contra os mongóis, né? A Mongólia era totalmente controlada. Hoje a Mongólia exterior faz parte de uma república. A parte da Mongólia interior faz parte da China. Como também os avanços no oeste, contra os povos túrquicos na região e também contra os tibetanos. Então você tem uma projeção grande, além, claro, da Manchúria, que é a terra ancestral dos manchus, no noroeste. Não, no nordeste, desculpa. Né? Então é uma projeção maior, tem praticamente. Mas também há problemas aí, né? Você, por exemplo, teve grandes rebeliões do Lótus Branco, teve falhas de safra. Depois, com o século XIX, vai ter contestações grandes dos comerciantes do Sul que querem um controle maior das aduanas com os comerciantes que estavam aparecendo nos mares do Sul via o porto de Cantão. Né? Essa tensão sempre é boa na história chinesa. E na época de Qianlong também, que é considerado... Ele só não reina mais tempo porque ele não quer ofender o seu avô, que reinou durante não sei quantos anos, e ele abdica, já bastante velho, em 1796. Mas Qianlong ele promoveu as 10 grandes campanhas, né? Que ele manda para a Ásia Interior, ele supervisiona grandes projetos de engenharia, como a revitalização do Grande Canal, que liga o Rio Yangtze com o Rio Amarelo, né? Supervisiona a Grande Muralha. Então, tem grandes projetos aí, militares e engenheiros. Ele manda os ambans para governar os governos mais autônomos entre os uigures, entre os tibetanos e entre os mongóis. Esses ambans, que são sempre dois que vão para mandar os relatórios do que estava vindo a acontecer, buscando também revitalizar a economia, combater a corrupção e por assim vai. Mas eu acho que que é muito falado mais aqui no Ocidente é a ida da embaixada do governo britânico, que é enviado para a China em 1793, a embaixada do Lord Macartney. Né? Foi a primeira missão diplomática mandada pelos britânicos à China. Lembrando que outros anteriores, como até mesmo os portugueses, já tinham estabelecido Macau, os espanhóis e por assim vai. Os britânicos, a primeira missão diplomática. Até então, tinha comerciantes, missionários que chegavam em Cantão, mesmo sendo britânicos, americanos, mas não era um enviado do governo. Agora sim, agora é um governo que Jorge III manda, né, um ambicioso lorde irlandês, que é enviado, e ele vai, junto com alguns especialistas, inclusive um jovem muito talentoso, Statson, que ele aprende, inclusive, muito da língua chinesa, o protocolo, num navio, meses de navegação até chegar ali em Cantão, e é ele que serve de intérprete, praticamente, um jovem de 12, 14 anos de idade, inclusive. E o Lord Macartney, muitos ali britânicos, eles desconhecem a realidade dos chineses, né? Então, quando ele chega em Cantão, ele não é que ele não vai encontrar o imperador. Ele fala assim, olha, eu quero uma audiência com o imperador. Os cantoneses lá começam a rir. Assim, o que você está falando? Ele, não, eu quero falar porque eu quero estabelecer uma embaixada na capital, como nós, os europeus, fizemos aí no sistema internacional nosso. O direito internacional a gente quer também fazer aqui. Ele falou assim, você está delirando. Aqui é um regime diferente. Ele, não, eu quero. E ele vai forçando. Aí ele vai forçando até chegar a um ponto que ele faz uma série de ameaças, vai subindo até o porto de Tianjin, lá no norte, e chega em Pequim. Corrupção também, etc. Aí chega lá em Pequim, depois de muito tempo, ele fica pleiteando uma audiência com o imperador nem sequer dá ouvidos, ele vai para a casa de veraneio mais ao norte, fica lá alguns meses, e depois de muito tempo insistindo, Macartney já humilhado, ele fala assim, tá bom, vai, por curiosidade, o imperador quer ver vocês. Né? E aí eles não sabem no protocolo, nem de espera e nada, eles vão lá, aparecem, e os conselheiros do imperador falam assim, mas vocês têm que abaixar, né, o Cao, e o Macartney fala assim, não consigo, etc. Aí tem uma grande divergência, tá, gente? Que a literatura
britânica fala que ele se recusa a fazer o Kautal, porque ele fala que só faz assim para o imperador, para o soberano britânico Jorge III, só que outros falam que não, que ele tinha problema de gota, que ele não conseguia baixar, enfim. Tem uma discussão ampla nisso. Mas o fato é que ninguém se importa com isso lá na corte chinesa. Todo mundo fica olhando eles como mera peça de curiosidade do que está vindo dos mares distantes. Não está evidente uma ameaça, né? Eram bárbaros, não sabiam de nada, né? Só um menino que conseguia falar alguma coisa. E aí até o imperador dá uns presentes para o jovem Statson, etc. Só que o que isso representa para nós que vemos isso depois ao longo de muito tempo posteriori, né? É que isso foi o início, depois de uma série de outros pleitos que vão vir, né? Como o do Elgin, que começa a ser muito mais agressivo depois, ele força mesmo a abertura. Há um incidente depois em Cantão, que comerciantes de Edimburgo e também ali na Índia querem um acesso livre aos portos. Isso é negado, é apreendido uma carga que vem da Índia britânica e via intermediários em Cantão, é capturada essa carga por um comissário enviado pelo imperador inspecionar esse uso do ópio, que era ilegal o uso não medicinal do ópio já na China, um dos primeiros países do mundo que foram aprovados isso, e pegam essa carga e jogam no rio, okay? E os britânicos ficam inconformados, aí eles pedem uma intervenção armada, já isso em 1839, e vem a canhoneira lá dos Nêmesis, aquela famosa pintura, e atira contra o porto de Cantão algumas embarcações. E aí a nossa leitura, aquela leitura que Eurocentro fala, então agora começou a guerra do ópio, teve que abrir tudo. Não é assim também, gente. Isso faz com que eles revejam os tratados, sim, mas eles tiveram muitos tratados de abertura com outros povos no passado. Então isso aí não era nada diferente ainda do que estava acontecendo com outros povos. Claro que eles ficaram impressionados com os navios, mas isso não foi tão determinante no primeiro momento. Depois do segundo momento, já no 1856, num processo de desagregação maior interna, você estava estourando já a rebelião dos Taipings, né? E depois outras que estavam se acontecendo em Dungan, vai ser um pouco mais no sul. Isso resulta em 20, 30 milhões de mortos. Resistência contra o governo chinês da época, os próprios chineses. Então isso aí já começa a ser marcante na queda da ordem chinesa imperial. E aí o que vem dos europeus é uma forçação de abertura, né, para comerciar. Não tinha plano nenhum de dominar. Os britânicos não tinham capacidade, nem os franceses, ninguém tinha capacidade de dominar a China ainda na época, era muito grande. Eles queriam os privilégios, eles queriam na arrogância, assim, alguns acordos, depois a extrajudicialidade, tudo bem, mas não tinha plano mestre de dominar tudo. Então, a China não foi dominada por um imperialismo único, acabou, não. Ele foi atacado, foi desagregando, e os europeus começaram a entrar, né, dos privilégios que estavam indo, se aproveitando disso, né? Não é de hoje que a China é a menina dos olhos da economia mundial. Tem muita população, muitos produtos ao longo do tempo, né? E aí já na segunda metade do século XIX, a China já entra num período já de desagregação forte, né? Muitos já não reconhecem os manchus como dignos dirigentes. Os dirigentes, alguns da geração mais nova dos manchus, tentam implementar uma série de reformas, como o Japão tinha feito na era Meiji, as chamadas reformas 100 dias, o Tongti. A imperador Cixi também tenta promover essas aberturas, reformula os ministérios, envia estudantes para o exterior para estudar, escolas para tentar ensinar. Eles começam também a aprender pela engenharia reversa, montagem de aparelhos, navios, canhões, e por assim vai. Só que houve também uma desagregação social enorme no país, que não permitiu uma ordem para uma reforma, né? Segundo que muitos do conselho da elite governante ali da China não concordavam com essas reformas. Eles não queriam que houvesse, por exemplo, a implementação de ferrovias, porque eles achavam que isso era ofensivo aos espíritos ancestrais que estavam enterrados, e por uma série de outras razões. Também até mesmo questões monetárias, que não iriam beneficiar eles, e sim outros setores que eram mais
novos que estavam chegando no jogo de poder, que poderiam se beneficiar com a reforma bancária, com telégrafo, com ferrovias, né? E por assim vai. Então é complexo, tá, gente? Não é a China deu errado e o Japão deu certo. Lá teve uma série de conjunções de fatores que conseguiu. Na China você não tinha nem sequer uma ordem para repromover a ordem de reforma. Mesmo com dirigentes querendo fazer isso, já não conseguiram. Agora, o que é, para mim, o pá de cal é quando depois o Japão declara guerra contra a China em 1895. Primeiro... Oi? Desculpa, estou ouvindo um áudio. Não... Aí, essa guerra, na verdade, ela vai em cima do controle sobre os coreanos, né? Os coreanos período complicado de saber qual a lealdade do aliança, e também o controle de Taiwan. Então, a China, o Japão declarando, ele já tinha estaleiros de navios novos, com armamentos novos, organizados em novas linhas, já deu tempo de se organizar em linhas que seguem muito do padrão do exército prussiano, e derrotam os chineses. Isso foi, para mim, o pá de cal, porque isso foi uma humilhação para os chineses. Porque eles falaram assim, como é que pode, então, o Japão agora derrotar a gente, e eles aprenderam e a gente não conseguiu. Isso marcou muito a mentalidade chinesa na época. E aí eles começaram a falar, olha, esse governo que está é uma piada, eles não têm capacidade de fazer nada. Então, a partir de 1895 em diante, a China entra no período de turbilhão. Já aí você teve a revolta dos Boxers, que é tentativa de pegar alguns estrangeiros e linchar eles, aí vem uma expedição punitiva maior ainda, né? O Palácio Imperial de Verão já tinha sido saqueado em 1860 por tropas europeias, uma humilhação que os chineses tiveram uma ocasião, e assim vai. Tudo isso vai dar depois o cenário para depois da 1911, 1912, a queda do regime imperial e a ascensão de algo incerto. Uma república, uma monarquia constitucional, não sabia. Então vai ter também, depois da Primeira Guerra Mundial, grandes questionamentos sobre o futuro da China. Eu queria falar também um pouco já do Japão, porque o Japão já entra no período Edo dos Tokugawas desde 1603, com o primeiro shogun Tokugawa Ieyasu, que ele começa a centralizar mais a ordem no arquipélago japonês. Se a gente está falando aí no início do século XVII, estou recuando um pouco, mas existe aí já presença já nos portos do sul do arquipélago de clérigos católicos, depois protestantes, muitos portugueses em Nagasaki, espanhóis, né? E eles começam a ter uma série de impacto mais nas regiões mais meridionais ali do arquipélago Kyushu, e outras ilhas ali maiores ali do arquipélago japonês. Mas esse período é interessante porque ele... Aqui tem Ieyasu aqui à esquerda, tá? E aqui é a arte Namban. A arte Namban, na verdade, é a arte daqueles que, nesse caso, eles são os holandeses, que ficam na ilha de Teshima, de frente a Nagasaki, que é onde eles são permitidos ficar alguns meses do ano. E pouquíssimo contato é feito com os japoneses. A não ser uma troca de produtos, obras dos holandeses que eram traduzidos para o japonês. Então, você tinha grandes obras, textos de medicina, engenharia, que eram traduzidos para o Japão, eram lidos pelo shogun ou pelo conselho, né? Mas muito pouco contato havia. Uma outra vez, um médico holandês foi lá e tratar o shogun e foi recompensado, etc., mas era muito pequeno. E os holandeses eram o que restou. Por quê? Os holandeses, quando teve a perseguição contra os católicos no Japão, no início do século XVII, os holandeses, quando chegaram, falaram assim, olha, a gente ajuda vocês a perseguir, a gente denuncia quem é os católicos, porque nós não somos católicos, nós somos protestantes. E ele começou a entregar todos os católicos. Muitos foram expulsos ou queimados, né? Inclusive, muitos japoneses que tinham se convertido ao catolicismo foram queimados. Né? Mas isso já é uma parte de uma história que o governo do shogunato ele desconfiava da lealdade dos católicos com relação ao Papa e não com relação ao shogun, o imperador, assim vai. No final das contas, os católicos são expulsos da comunidade europeia, quase que nenhum poderia, a não ser ocasionais holandeses que ajudaram nisso, nessa ilha de Teshima.
durante muito tempo esse período da seclusão foi vigente, até isso que produziu a arte Inhambane, porque a arte Inhambane é a arte desses povos do sul, né, que se falam, que era um retrato de curiosidade, né? Fala assim, olha como é que os holandeses estão com escravos e outros artefatos que estavam decorados, roupas, né? Então era uma arte que visava atender a curiosidade dos japoneses do que quem estava vivendo ali naquela ilha de Lake Teshima. Aí você tem aí já o fim do isolamento, o período Sakoku, que termina em 1853, quando, depois de repetidos pedidos de abertura, né, de apoio a náufragos, ou baleeiros náufragos que poderiam vir ali no arquipélago japonês, ou os britânicos ou americanos que poderiam vir, e depois de vários incidentes que percebiam que as pessoas falavam assim, vai embora, a gente não vai ajudar você. Aí, alguns americanos falaram assim, que absurdo isso que está acontecendo. Aí o presidente, na época, manda o Commodore Perry, que estava a caminho de Tianjin, né, lá na China, norte da China, e ele fala, para lá na Baía de Edo e fala, olha, vamos abrir o comércio. E aí é retratado nos navios o Kurofune, né, que é as máquinas bestiais, que é no imaginário japonês, desses navios a vapor do Commodore Perry, dos americanos, na Baía de Edo, né, que solta fumaça, quase como se fossem máquinas infernais, né, poluidoras, e sempre visto como ameaça vindo do horizonte, né. E chega o Perry e fala, olha, vamos abrir aí tratados, vamos estabelecer a abertura, e o regime do shogunato fala assim, o que está acontecendo, né? A gente não pode isso. Aí depois fala, olha, o Perry vai para a China, fala, ó, a gente vai voltar, volta, fala assim, aí, vocês vão abrir ou não? Eles abrem, né? Eventualmente é permitido um residente americano, depois pela lei da nação mais favorecida, você tem que abrir aos outros também. Então, entram britânicos, entram franceses, entram em determinados postos, sim. Isso significa já o início de um desgaste do shogunato, dos Tokugawas, que, junto com pedidos de reformas de classes mais de mercadores que geralmente foram ignorados no período dos Tokugawas, começam a pedir maior participação na condução política, econômica do Japão. E são esses que começam a apoiar a espécie de restauração à volta do imperador, o jovem imperador na época, Mutsuhito, ao trono do Crisântemo, e aí ascende o imperador Meiji, 1868 em diante. Aí começa a ter uma série de reformas constitucionais, industriais, manufatureiro, com a preservação das tradições japonesas. A carta do imperador está bastante claro isso, né? Vamos aprender o que eles têm da técnica, da produção, mas os valores nós preservamos. Isso estava bastante claro. Então, eles combinaram várias constituições da Prússia, eles esperaram muito da Prússia, que tinha a figura do Kaiser, controle do imperador das Forças Armadas, o Senado eleito na Dieta Imperial, 1890, e por assim vai. Até chegar a um ponto que começa a exacerbar o ultranacionalismo, na década de 20, uma série de crises, 30, e produz aí depois o imperialismo japonês do século XX. Vocês já estão careca de saber isso, né? Aqui eu já vou mais para o Sudeste Asiático, algo que não é tão abordado, né? Porque aqui você tem a figura do Chulalongkorn, né? O grande reformador do trono, da coroa tailandesa, no meados do período crucial da história tailandesa, né? Na verdade, a dinastia Chakra, que até hoje está no poder, ela começou com a ascensão de um general, que é o general Taksin, né? O Taksin, ele tinha guerreado contra os birmaneses no norte, em Ayutthaya, e depois da destruição de Ayutthaya, no século XVIII, ele desce mais o rio Chao Phraya, e ele estabelece uma nova capital na margem, que depois vai ser mudada da margem da direita, que hoje é conhecido como Bangkok. Isso no 1782, né? E ao longo do século XIX, o reino do Sião, que era chamado, né, ele testemunhou a crescente presença, cada vez maior, vindos do sul, pela Península Malaia e pela Birmânia, dos interesses britânicos, ou classes associadas aos britânicos, né, mercadores indianos,
nas terras birmanesas a oeste, ou no sul via os reinos malaios. Duas frentes, portanto, já chegavam a se avizinhar ao reino do Sião. Do leste começa a ter não somente as guerras custosas que os siameses tiveram com os vietnamitas, por controle do que era o Laos e o Camboja, um reino venerável, mas muito fraco, como também depois os interesses dos franceses, que já estavam chegando ali na região primeiro da Conchinchina, do Delta do Mekong, depois em cima ali das regiões mais ao norte, contra a dinastia Nguyen, no norte vietnamita, né? Anã e outras regiões. E aí ali ele começa a vizinhar também, vindos do leste, nas fronteiras do Sião. Então, o Chulalongkorn, que é o Rama V, ele, na verdade, ele já tinha sido educado sob os auspícios do seu pai, de entender as reformas necessárias a serem feitas, de abertura do reino do Sião, a comerciar com britânicos franceses, aceitar missionários e não enfrentar eles. Então, eles até, quando os franceses chegam, por exemplo, e reivindicam um protetorado maior sobre o Laos ou sobre o Camboja, que tradicionalmente pertencia à esfera de influência da coroa siamesa, o soberano siamês, ele concordou com isso, o Chulalongkorn. E aí criou-se a Indochina francesa, né? Com os britânicos, que não tinham pretensão de invasão nenhuma do território siamês, ele também foi bastante brando na abertura do comércio e presença dos britânicos nas terras siamesas. Aqui tem uma foto, na época, de um dos lugares mais sagrados, de 1860, né? Na entrada do templo do Buda de Esmeralda, Wat Phra Kaew, que é em Bangkok. Esse Buda de Esmeralda, gente, é uma das estátuas mais sagradas do budismo. Isso aqui já passou pelo território laosiano, que foi conquistado pelo reino de Chiang Mai lá no norte, depois foi apropriado pelos siameses, Ayutthaya, depois foi para Bangkok. É um dos mais disputadas imagens que existe no budismo. Está lá hoje em Bangkok, você consegue entrar lá no templo. Mas esse aqui é quando estava passando a imagem em 1860 em Bangkok. Isso aqui eu já falei muito da situação, né, do Sião, né? Então aqui você tinha os britânicos vinham a Birmania, que já estavam controlando depois de 3 grandes guerras anglo-birmanesas, né? Destronando a dinastia birmanesa anterior, a partir de 1880 e pouco. Também o protetorado dos estreitos, né, que eles falam, aqui da região da península da Malaya, em Penang. E aqui os britânicos, os franceses vindo via o Conchinchina, depois Anã, avançando sobre o Laos e o Camboja e arrancando pedaços do que pertencia à esfera do reino de Sião, os protetorados das duas regiões. Então, no Sudeste Asiático, assim se desenha, né? Os britânicos se asseguram aqui em Singapura, o Raffles já tinha sido promovido sua série de reformas para alavancar a ponta da Península Malaia como um porto internacional. Isso, claro, não vai ser culpa deles, depois vai ser grande obra de dirigentes singapurenses no século XX. Faz um acordo com os sultões malaios, inclusive também no norte de Bornéu, aceitar também imigração chinesa e também mão de obra indiana, né, a trabalhar aqui. Os holandeses estavam se estabelecendo em Java, já estavam influenciando o andamento da política em Java e projetando além em Sumatra, algumas regiões em Bornéu, aí nas Celebes, onde possível, tá? Porque muitas regiões eram muito remotas. E os espanhóis já tinham estabelecido na região de Cebu, né? A região mais central, mas ainda tinha grandes combates contra os sultanatos de Sulu, no sul do arquipélago filipino. Né? E os portugueses em Macau, alguma presença histórica, e os franceses aqui na Indochina, alguns franceses tentando projetar para o sul em Yunnan, na China, né? A buscar rotas viáveis pelo Mekong, eles estão tão terrivelmente errado. Mas esse é o desenho das colônias do Sudeste Asiático em 1895, já é bastante marcante a presença europeia na região. Uma das resistências maiores
eu acho que se dá em Java, a chamada Guerra de Java de 1825, 1830, em que um príncipe local que vinha da casa real de Yogyakarta, ali na região central javanesa, ele promoveu uma série de rebeliões de camponeses e aliados locais pela ilha para enfraquecer a presença dos holandeses e aliados, que vai ser o Dipo Negro, que está aí presente, sendo capturado pelos holandeses em 1830. Nesse quadro, que é nas mãos de um artista holandês, aparece o líder das forças holandesas, o general de Kock, apontando para o príncipe Dipo Negro a ir embora para a prisão, para a consternação de muitos javaneses que lutaram por ele, né? Então é a figura maior na altura, né? Até na escadaria de uma espécie de pai que dá a reprimenda no filho, de uma criança rebelde a ir embora para o coche, né? Para a carruagem, a ser levada por um destino incerto, prisão, né? E o que supervisiona tudo é a figura maior benéfica e mais poderosa, paternal, por assim dizer, da bandeira holandesa, em cima de tudo isso, né? Isso aqui, na verdade, é uma grande afronta ao sentimento dos indonésios javaneses, porque isso está falando como se fosse um pai, falar, olha, vou dar palmada na sua bunda e você agora está de castigo. E os javaneses falam, mas ele era um grande líder que buscou maior justiça e independência. E depois teve, eu não trouxe aqui, mas teve um quadro de depois um outro artista javanês que fez essa mesma cena, só que mostra os javaneses com umas cabeças maiores, assim. E a cabeça maior na cultura javanesa representa as figuras demoníacas. Então é muito interessante. Não trouxe aqui, depois vocês podem buscar essa cena a prisão do príncipe Dipo Negro, o artista javanês. Aí você vai pegar uma contraparte disso. É muito interessante, né? Mas o imperialismo holandês estava bastante evidente aí na ilha de Java, principalmente. Era uma ilha muito produtiva, muito lucrativa, não somente para a companhia holandesa, como também para o Estado holandês, que promoveu uma série de reformas liberalizantes, né, de tentar promover mais uma racionalização da exploração das culturas lucrativas da ilha para os cofres holandeses, né? Isso vem depois de Raffles ter administrado a Java no início do século XIX e houve uma renovação da administração holandesa dessa época. Então, tem uma longa história aí de Java com relação à exploração dos holandeses. Os holandeses só saem de Java depois de muito guerra, inclusive em Bali, teve episódios de pessoas não se conformarem à elite balinesa, javanesa, eles promoviam um ataque que era o último sacrifício supremo diante dos canhões holandeses, e, é claro, eram obliterados, eram massacrados nesse sentido. E aí, somente depois da Segunda Guerra Mundial, claro, vocês sabem, um movimento que surge o Hatta, outros líderes que estão me fugindo do nome, que chegam, conseguem a independência indonésia, e os holandeses não aceitam depois da Segunda Guerra Mundial. Não aceitam. Tanto é que chegou um ponto que, em 1949, as Nações Unidas já tinham falado, olha, eles têm direito à independência, e a Holanda não aceitava, e aí os Estados Unidos chegou e falou assim, então a gente vai começar a cortar o plano Marshall para vocês e retirar vocês da OTAN. E aí a Holanda, humilhada, falou assim, tudo bem, a gente tem que aceitar então a independência da Holanda. É o Sukarno, que eu estou lembrando. Sukarno e o Hatta, né, os dois grandes líderes aí da... Novas ideias também aparecem na China, tá? Então, já na queda da dinastia imperial dos Manchus, começa a aparecer. Depois da Primeira Guerra Mundial, em que a península do Qingdao ali vai para dos alemães vai para os japoneses, os chineses ficam conformados com isso, né? E aí eles têm uma série de
passeios, manifestações em 4 de maio de 1919, nas grandes cidades na China, um dos principais em Pequim, e a proposta de várias ideias novas de como seria a nova China, né? O que seria uma república? Já começam a aparecer também ideias que vinham dos bolcheviques, ideias do feminismo, ideias do republicanismo, do sindicalismo. Aparece. Um deles que vai estar nessa referência vai ser um dos mentes mais brilhantes da época, vai ser o Lu Xun, que era um escritor formidável, que ele escreve obras formidáveis de como seria a nova China, não no sentido de voltar ao passado, e nem mergulhar de cabeça em qualquer ideia, aventura estrangeira que não adequasse à tradição chinesa. Então, ele foi muito sensível no sentido de que era necessário ajustar coisas a uma novidade, mas buscar um caminho chinês. E não adotar uma panaceia, chegar e botar uma solução em pronto. Então, ele analisou questões sociais, de como também precisava também questões do passado ser mudadas, né? E como seria isso? Lu Xun foi um brilhante, talvez um dos maiores escritores do século XX. Né? Um turbilhão que ele viveu, como que ele tentou entender o que era necessário a novidade para a China naquele momento. Não é somente ele, também teve grandes outros intelectuais na época. No Vietnã também, você teve líderes que passaram a lutar contra os franceses, com o Boy Chow aí em cima, né? Que era filho de mandarim, né? E ele busca articular a resistência vietnamita contra os franceses. Outro vai ser o famoso Ho Chi Minh, que com os olhos fulminantes, né? Buscando o futuro da sua nação. Ele vai, inclusive, entra num navio mercante e vai parar lá para trabalhar na França, e ele está presente na fundação do Partido Comunista Francês. Depois, em Versalhes, ele vai tentar fazer presente, ele trabalha como zelador, inclusive, de um hotel. A biografia do Ho Chi Minh vale a pena ler, viu, gente? Talvez as biografias mais incríveis do século XX vai ser a vida do Ho Chi Minh. Hands down, isso para mim, é consenso. E ele vai depois para a União Soviética, ele vai articular depois para fundar o Partido Comunista Indo-Chinês na China, e depois ele vai fundar a Liga Vietnamita Viet Minh, no norte do Vietnã, a tentar a independência contra os franceses. Depois ele luta contra os japoneses, depois contra os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial. O Vietnã tem uma longa história de lutas, tá? Longuíssimas lutas que marcam o século XX. Só depois, na década de 70, eles conseguem, talvez um incidente desastroso dos chineses tentarem, ali no norte, 79, invadir, mas que deu terrivelmente errado para os chineses. Mas o Vietnã atravessou muito período de guerra, de tortura, de brutalidades. Outro é uma figura, talvez uma luz que vem dos intelectuais da tradição de Bengala, né, que vai ser o Rabindranath Tagore, da tradição do renascimento de Bengala, né, que vem daqueles intelectuais que buscam uma nova Índia já no final do século XIX, início do XX. Não somente uma Índia politicamente autônoma, mas também uma nova sociedade, preservando o que tem de melhor das tradições indianas. Né, o Tagore escreve o Katanjali, que é um grande livro que vai ser laureado depois com o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Ele promove a educação universal, preocupa-se com a educação universal das crianças, né, firma uma tradição pedagógica universal muito forte ali em Bengala, no nordeste da Índia, hoje teve a Bangladesh, uma parte de Bengala. Bengala é uma província também da Índia, hoje. Né? E ali, não é à toa que ali em Bengala era o hotspot, era a região mais quente de contestação política e intelectual da Índia contra os britânicos. Vinham basicamente ali, era muito, não teve de outras regiões, mas ali tem uma concentração enorme de artistas, de intelectuais disso. Tô acabando, gente. Minha energia tá acabando, minha bateria tá acabando aqui interna. O mundo islâmico também busca sua articulação pan, né? Essa que é a figura de um intelectual talvez mais marcante do mundo islâmico do século XIX, que vai ser o Al-Afghani, que era iraniano, origens afegãs, pelo próprio nome já percebe-se, né?
e ele busca reformar, revitalizar o Islã diante do que estava acontecendo no século XIX. Al-Afghani acreditava que o Islã tem, nas suas raízes, muitos conceitos preciosos, que não é que deveria ser tudo jogado fora diante do imperialismo ocidental europeu, mas buscava o que tem melhor o Islã e buscar os laços de irmandade, de comunidade que existe dos muçulmanos no mundo, para se juntarem, para eles também caminharem rumo à modernidade na maneira deles, não na maneira que os europeus fizeram. Ele tenta, portanto, revitalizar um pan-islamismo no século XIX. E ele vai inspirar muitos outros que vão tentar revitalizar as ideias de justiça social, de inclusão social, que está presente nos ensinamentos islâmicos. Né? Um deles vai ser o Muhammad al-Banna, no Egito, que ele vai fundar a Irmandade Muçulmana, que vai fundamentar uma série de movimentos sociais, de apoio social, de caridade, mas também vai ter aquelas visões mais ortodoxas, que acham que deveria ter um controle maior sobre a questão de minorias, das mulheres, por assim vai. Mas o embrião nasce de Al-Afghani, de buscar aí revitalizar as ideias islâmicas no século XIX. Outro vai ser o movimento Jadid, que vinha do renascimento de uma espécie de pan-islamismo ou pan-turquismo, que estava muito presente ali na Ásia Central, para fazer uma inserção nova das regiões da Ásia Central frente ao avanço dos russos. Então, um deles vai ser, e até estimulados depois para as mudanças que vão vir na Revolução Bolchevique, que dá uma certa liberdade, mudança nas regiões da Ásia Central, mas antes disso você teve o Uzbek, né, do Uzbequistão, Cholpon, no norte, que valorizou a língua uzbek e traduziu grandes obras da literatura mundial e também escreveu grandes livros da língua uzbek. Então, Cholpon é considerado um dos maiores escritores da língua uzbek. O Fitrat, que está aí embaixo, ele é mercurial. Ele, na verdade, é uma coisa impressionante, porque, na verdade, tem alguns... vou até pegar aqui algumas obras que ele escreveu, que é, por exemplo, deixa eu pegar aqui. O Fitrat, ele escrevia em língua chagatai túrquica, né? Ele tenta promover a língua dele a partir de 1917, né? Ele vai escrever depois em tajik, em outras línguas, etc. Mas de suas mãos, uma das denúncias mais contundentes do atraso conservador dos clérigos locais, os ulemás, né? Entre 23 e 24, ele publica 2 obras que levam o Me perdoem isso aí, voltei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Tentei sem querer que eu... Olha lá. Perdão, gente. Então, o Fitrat, ele começa a escrever algumas obras que é anticlericarismo, além de quase que irreligioso, né? Então, um deles, ele tem uma novela que chama Kiamat, que é Ressurreição, que ele mostra a morte de um jovem, que ele, quando ele chega depois, quando ele morre, ele vai para um cenário em que está todo mundo desesperado, morrendo de sede, e o que era prometido como um paraíso, na verdade, é uma grande palhaçada. Que todo mundo que tinha pecado não era julgado, e que era uma desorganização. Né? Que era como uma espécie de burocracia incompetente de quem ia para o paraíso e quem ia para o inferno. Para vocês terem uma ideia dos escritos do Fitrat. Né? Outro deles tem um caminho deles, que é uma obra que é Cheitoning, que é a revolta de Satanás contra Deus. Que ele fala que é o Satanás, ele se recusa a obedecer Deus, que ele promove uma revolta heróica contra um Deus caprichoso e malicioso, e Satanás surge como uma espécie de figura heróica na sua revolta para dirimir a má administração, má figura de Deus. O Fitrat
Aí depois ele acaba falando o seguinte: meu guia é a ciência, meu profeta é o conhecimento, meus auxiliares, meu cérebro e minha língua. Ele começa a denunciar completamente tudo que tinha contra o que é pregado pelos clérigos, pelos ulemás. Para mim é impressionante essa figura. Impressionante, o Fitrat. Já estou chegando. E finalmente chega uma figura do feminismo na literatura chinesa, que é Yiling Jiang, que ela denuncia um dos seus livros, que é o Jugo Dourado, né, de 1943. Ela cresce uma classe próspera em Xangai, e na sua obra ela fala de uma mulher que ela casa com um mercador muito rico, e ela não aceita ser apenas uma concubina, e mostra também todas as explorações que as mulheres sofriam na mão de um mercador rico, etc., como eram completamente ignorados. Tinha outros líderes também, figuras intelectuais importantes, como Liang Qichao, no esteio das revoltas de maio de 1919, mas a Eileen, ela foi uma das principais, que ela denunciava a situação das mulheres, a saúde delas, como elas negligenciadas, exploradas, elas não tinham nem menor possibilidade. Esse livro dela talvez seja um dos mais famosos do feminismo, literatura feminista, uma literatura chinesa, né? Em 1943. Eu acho que eu terminaria por aqui, né? Ela seria a figura de algo que teria que mudar, e incluir e rever no futuro da China. Não, algo que antes as mulheres ficavam enclausuradas, o pé amarrado para ser o lótus, esmagavam os ossos do pé, não podiam sair em público, não podiam escolher nada, né? Mal podiam aprender a ler e escrever, e veio uma força dessa, falou assim, olha, vou começar a denunciar tudo. Uma grande série de revisões a serem feitas para o nascimento de uma nova China. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Eu acho que já consegui mais ou menos apresentar a vocês um pouco da história asiática. Claro que eu não vou adentrar mais no final do século XX, eu já estou exausto aqui, já. Me perdoem, fiz muita coisa hoje, mas aí eu vou conseguir depois aí organizar uma outra série de palestras com vocês. É sempre um prazer estar com vocês, e com vocês sempre estarei, não se preocupem, tá? Eu acho que eu vou abrir então para vocês aí comentários, considerações a fazer. O áudio, acho que não estou ouvindo áudio nenhum. Diga, Helmer, pode mandar ver, de preferência o áudio. Sim, sim. Professor, eu estava parando para pensar aqui no quão, e aí vocês podem me chamar do que vocês quiserem, não me importa, no quão, eu vou dizer magnífico, mas recorte histórico, não vamos fazer um anacronismo louco aqui. O pessoal tratava os cristãos que tentavam impor a religião aos alguns dos países asiáticos. Aí suscitou mas aí eu fiquei pensando em outras vezes que aconteceram em outros países, e eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre citar um ou dois casos em específico para falar sobre essa questão da recepção dos cristãos e essa questão, nossa, isso não talvez tenha sido uma boa jogada. O que eu falo é porque tem muita literatura de viagem sobre isso, e usualmente no Brasil a gente não estuda. Pelo que eu vejo, é mais o pessoal acredito eu, na Europa, que para olhar para isso.
Eu vou ver aqui, eu estou vendo alguns casos de mártires, de cabeça não vou lembrar, mas houve vários mártires de católicos que foram condenados. Teve um caso muito famoso no Vietnã, que foi o Pierre Duong, mas teve outros também. O Joseph Marchand, 1835, ele foi condenado a pena máxima pela dinastia Nguyen em Vietnã, aos 1000 cortes, que eles falam. Li Ting, que é, na verdade, se amarra, você sempre vai cortando um pouco a pessoa, slicing um pouco, e é considerada a pena máxima, porque o imperador vietnamita da época achava que isso era o máximo da ofensa capital. Teve casos também isso na China, né? Era considerada a pena mais grave, porque ele não considerava a lealdade ao imperador. Se chama os 1000 cortes. É um sofrimento inimaginável. E aí teve vários padres católicos capturados, na China também teve. No Japão teve grandes rebeliões, repressões contra os católicos, que foi o massacre de Shimabara, em que já teve tropas do Shogun que pegaram todos que eram, ou expulsaram, ou queimavam eles, mandavam eles pisarem em cima da Bíblia, por assim vai. Então, tem inúmeros casos, tá? Quando era percebido uma ameaça desses cristãos católicos, você tinha uma duríssima repressão, ou expulsão. Mas algumas vezes não. Algumas vezes eram entendidas apenas como mais um elemento que fazia parte do cenário, no comércio, etc., e era tolerado. No caso do Reino do Sião, na Coreia também isso nunca foi... Da Coreia teve algum desentendimento inicial, mas depois então não teve tão... esses são os episódios que eu consigo lembrar. Talvez os outros colegas possam também me ajudar nisso, né? Enfim. Mas eu acho que não é visto como uma guerra de religiões, na verdade. Na verdade, é muito mais uma desconfiança política, de lealdades, né? É isso que está acontecendo, não guerra de missionários. Na verdade, seria um conflito mais político nesse sentido. Mas lembrando que, claro, por exemplo, a Igreja Católica na China estava presente desde o século XVI. Grandes jesuítas aprenderam sobre a China. O Mateo Ricci, o jesuíta Mateo Ricci, ele é dado com alto valor no conselho do imperador chinês, né? Então, teve grandes estudiosos jesuítas na China. Eu acho que talvez alguém possa comentar, ou outro comentário, enfim. Eu não sei quem levantou primeiro, então eu tô aqui. Vocês podem falar aí, gente. Posso falar então? O chato pode entrar na conversa. Continuando um pouco, teve aquela famosa crucificação em massa no século XVI no Japão de franciscanos e jesuítas. Eu acho que não sei se se refere a um dos exemplos que você deu. É o de Shimabara. É o de Shimabara. É esse, né? Então. Teve esse episódio, não sei até que ponto historiograficamente estaria certo, aquele romance do Silêncio, que gerou aquele filme Silêncio, que se refere talvez a um momento depois disso, depois de Shimabara, no Japão do século já 17, salvo engano, em que, digamos assim, os cristãos, os jesuítas ali viviam meio que nas sombras, e que eles realmente eram, digamos assim, dentro daquele ímpeto de conversão, né, que a Companhia de Jesus tinha, etc. e tal. Eu acho que eles já tinham assim uma certa ou eles, digamos, eles se convertiam, digamos assim, a algum credo autóctone do Japão e declaravam publicamente o abandono da fé
cristã, né? Ou eles iam embora, eram mortos, etc. e tal. Não sei realmente se você está falando assim na Ásia como um todo. Na Índia, para variar, na Índia nunca é uma resposta fácil, né? Eu acho que assim, tem uma coisa, eu não sei se nas relações internacionais existe essa concepção. Eu não sou dessa formação. Mas existe acho que uma acepção geralmente aceita de que uma cultura, assim, eu acho que a gente, pelo menos nessa história mais europeia, a gente vê muito nessa relação gregos e romanos, né? Não sei se eu estou errado. De que quando a cultura dominada, se ela tiver uma elaboração cultural muito densa, dificilmente ela vai ser, digamos assim, a cultura dela vai ser extirpada. Isso na Índia, a gente vê um pouco isso na questão da Índia. Deixa eu botar minha cara, fica parecendo perfil de pedófilo, né? Isso é horroroso, né? Você bota uma foto qualquer e sai falando. O que acontece? O que eu posso dizer, realmente, pela minha formação historiográfica e de ciência da religião, é o seguinte: não apenas quando os cristãos lá chegaram via pregação de São Tomé e de seus seguidores, assim como na segunda grande onda, que foi com os jesuítas, aí vem João de Brito, que é o principal, assim como na terceira onda, que foi com os batistas, aí William Carey, aí já é bem século XIX, etc. e tal. Por mais que o cristianismo tenha mais adeptos hoje, já há um bom tempo, do que o budismo, que nasceu naquela região, no subcontinente indiano, ele nunca se estabeleceu como maioria exatamente, eu acho, por causa dessa questão. Porque, vamos falar assim, a cultura hindu, de uma maneira geral, ela já era muito complexa, ela já era muito elaborada. É tipo assim, eu chegar para você assim, Helmer, e falar assim, olha, Helmer, quando você tem uma linha ligando dois pontos, você tem um segmento, você vai falar, Matheus, a gente aprende isso no ensino fundamental, no ensino médio, isso não é elaborado porque eu já estudei geometria analítica. Então, quando você já tem uma elaboração mais assim, aí seria uma questão de apresentar, digamos assim, a cultura hindu, que é aquela em que eu mais me especializei, academicamente falando, embora não seja praticante. Mas o problema é o seguinte, é que na Índia, pelo menos, eu acho que não houve esse estabelecimento majoritário do cristianismo por causa disso, porque a cultura hindu, em todos os seus desdobramentos, ela já era filosoficamente complexa, ela já era ritualmente complexa, ela já era misticamente complexa, ela já era tudo complexa, tudo. E tudo com uma ligação muito forte com o local, porque o Ganges não é o rio, ele não é qualquer rio, ele não é qualquer água que você abençoa e batiza, não. É aquela água ali, porque aquela água ali, aquele curso, é a Gangá Mar, é a mãe Ganges, não é qualquer coisa. Então, você remover isso dessa realidade, digamos, que é empírica também, ela é muito assim, usando o vocabulário mais nosso aqui, ela é muito, me escapa a palavra agora, é sacramental no sentido material. Então era muito difícil qualquer cultura exterior vingar ali naquela região. É uma possibilidade de análise, porque a elaboração é tão grande, a massa documental, a massa praxeológica, a massa doutrinal, a história política da Índia, até seja na chegada dos cristãos de São Tomé e nas outras duas ondas, já era tanta coisa, fica até difícil. A gente, até para quem estuda, traçar um plano, entendeu? Explicar assim, olha, isso aqui são as tradições hindus, são as tradições budistas. Fica muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que o nível de complexidade e de volume, densidade de informação é muito grande. Um brevíssimo exemplo. Se a gente pega, por exemplo, a matriz judaico-cristã, poxa, começamos com 150 salmos, que é o livro, mais o Cântico dos Cânticos e alguns cânticos esparsos ao longo do Taná,
ou do Antigo Testamento. Nas tradições hindus, a gente já começa com a paulada de 1028. E aí eu me lembro da Sociedade Asiática de Bengala, que o professor citou, que lá tem os arquivos de toda essa cultura que foi compilado, e aí vai o William Jones enchendo a paciência dos pandits lá, vamos traduzir a Gita, vamos traduzir o Manu, etc. Muito assim, no primeiro momento, nesse caso dos britânicos, em textos mais legislativos, ou que para a mentalidade europeia ali, eles consideravam mais legislativos, mas mesmo assim não dava conta, porque é uma cultura muito densa, Elmer. É muita coisa. Por isso, assim, que eu sempre falo, se uma pessoa quiser perguntar alguma coisa sobre a Índia, não faz uma pergunta para uma pessoa só, pergunta para um filósofo, pergunta para um historiador, pergunta para um sociólogo da Índia, pergunta para um antropólogo da Índia, pergunta para alguém de relações internacionais. O que eu aprendo com o Charles lá no nosso grupo lá é brincadeira. O que eu aprendo com dos vídeos, né, dos famosérrimos vídeos do professor Emiliano, e não acaba, e não termina. Concluí um doutorado ano passado de uma fonte que tinha 24 mil estrofes. É muita coisa. Isso bota qualquer Ilíada e Odisseia no bolsinho do calção, cara. Tudo é muito. E a partir desse muito quantitativo, você tem praticamente infinitos desdobramentos de praxis cotidiana, material que você vê. O professor Emiliano está aqui, foi lá. Você vê a coisa acontecendo. Se você chegar em Kolkata, me corrija o professor Emiliano, tem um lugar lá, que é um lugar que eu sou doido para ir, que é muito interessante. É uma praça que em volta dela você tem, acho que se eu não me engano é a sede da Irmandade, daquela Irmandade da Madre Teresa, você tem um monastério budista e você tem um templo a Kali. É uma loucura aquilo ali. E é tudo muito denso, cara. Para você dar conta de tudo, você tem que ter muito fôlego. Já começa com a arqueologia da Índia, e aí vai a Índia toda. Eu acredito que o professor Emiliano deve ter apanhado um bocado para dar conta. E fora o que é cultura lá. E outra, muita língua, muito calendário. Então, assim, eu acho que sempre quando a gente observar isso que você perguntou, a gente tem que olhar primeiro para os dois grandes oceanos que surgiram ali, politicamente falando, com relações diretas com a economia, o budismo e as tradições hindus. Porque o que veio de fora não vingou. Não se estabeleceu como majoritário, tal como, por exemplo, o Islã, né, na África do Norte, no Oriente Médio, por exemplo. Né? Você vê que o Islã chegou ali, teve um momento, mas não se estabeleceu. Ele não é a maioria. E no processo de independência, o Jinnah não queria. Ele queria separar. Ele não queria ficar ali. Aquilo ali era uma coisa muito hostil. Era uma coisa assim, tá incomodando. Aí veio Paquistão e Bengala Oriental, né, que depois virou Bangladesh, né? Acho que era Bengala Ocidental e Paquistão, acho que não sei se tinha outro nome, mas enfim. E tudo ali é muito denso. Então, acho que sempre que a gente for falar, por exemplo, da China eu já não entendo muito, mas da Índia a gente sempre tem que ter isso. Sociologicamente, é uma coça que a gente toma para dar conta, para explicar simplesmente o que é casta. É uma dor de cabeça lá no grupo, o professor Emiliano deve estar de porra e de saco cheio de tanto que eu explico lá, e que é Varna, Gotra, Jati, porque é uma cultura de muito desdobramento, de tudo é muito lá, tudo é muito. A gente, quando olha de longe, a gente não tem ideia disso. E provavelmente, e outra, coisas muito assim, muito antigas e muito para a gente, talvez, para o nosso cotidiano, muito esquisitas. Gente totalmente nua, coberta de cinzas, que é, por exemplo, os agoris, por exemplo, né? Ou os paramahamsas, os turiatitas, né? E que tá ali, cara, você tá tomando café, aparece um cara desse do seu lado, no café da manhã, pô. E é normal, é tranquilo. Então, assim, é que eu sempre falo, né? Tudo no mundo, o professor Emiliano já ouviu isso lá no grupo também. Tudo nesse mundo segue as mesmas diretrizes, as mesmas coordenadas. Até quando a gente chega na Índia e no Botafogo de Futebol Regata. Aí separa o mundo, desce,
revisa tudo que você acha que você sabe. Você vai ver gente que está com o braço levantado há não sei quantos anos, o braço está secando. Você tem que parar para estudar a Índia. A Índia você tem que parar, cara. Ela é uma UTI, cara. Você tem que parar para saber o que é aquilo, porque é uma loucura, cara, uma loucura. Desculpa se eu falei muito, né? Mas... Ei, Matheus, deixa só claro, fazer um adendo aqui, que eu acho que eu fiquei devendo para o grupo. Eu queria mostrar os 1000 cortes, é uma ilustração. Claro. Só para mostrar para a galera aqui. Claro. Ó. Isso aqui é uma ilustração, claro, do Le Monde Illustré, da execução Linty, que é os 1000 cortes de um missionário francês, Auguste Champelin, e que está aqui, ó, ele está amarrado, ele vai sofrendo 1000 cortes ao longo das horas e dias sem fim que ele vai vivendo. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é a execução dos 1000 cortes Linty, que era considerada a punição máxima na China, também no Vietnã. Muitos aplicados a missionários, a padres. Isso. Posso só comentar mais uma coisinha, rapidinho? Tem muito a ver com o que o professor Emiliano estava falando ali na instalação das ferrovias no subcontinente indiano. Olha só que curioso. É exatamente nesse momento que acontece uma mudança muito brusca. Eu vou pegar mais uma coisa mais de história cultural, de história social da Índia agora. Por quê? Desde a presença, desde Plassey, né, aquela história toda, Robert Clive, etc. e tal, um pouco depois começam as ferrovias na Índia, né, e começam alguns planos assim de uma gestão pan-indiana da coisa, etc., ainda que era muito difuso ainda, mas enfim, começa isso. Olha só que interessante, eu vou usar o termo castas aqui, de uma maneira, eu não vou entrar em detalhes, o professor Emiliano sabe o porre que vai ser esclarecer isso aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, vamos falar casta mesmo. O que acontece? Aí começa uma mudança muito interessante na realidade social indiana, que é o quê? É o fato de que a solidariedade local entre algumas castas que até então, na história da Índia, do subcontinente indiano, né, e pega Nepal, tudo, né? Até aí, no século XIX, a realidade das castas ela ainda era muito local, né? As hierarquias, né? O princípio hierárquico era pan-indiano, há milênios era assim. Mas qual que é a principal mudança que surge exatamente nesse contexto das ferrovias, etc. e tal? É que, às vezes, solidariedades sociais entre castas que eram locais, elas começam a ser substituídas por solidariedades orgânicas nacionais. Ou seja, como é que basicamente era a configuração social das castas na Índia até então? Numa aldeia ou num lugarejo da Índia, você tinha uma configuração hierárquica. Tá? Vamos chutar aí, em algum lugar em Kerala, por exemplo. Aí, no lugar em Bihar, você tinha uma outra configuração hierárquica, que não era a mesma aquela de Kerala. Em Goa, você tinha uma outra configuração hierárquica. No Sikkim, você tinha outra. No Gujarat, você tinha e por aí vai. O que começa a acontecer exatamente nesse contexto, no cotidiano das castas indianas, a partir desse momento? É que algumas castas de mesma denominação ou de mesmo ranqueamento, elas começam a estabelecer como se fossem solidariedades orgânicas em nível nacional. Uma casta, por exemplo, de Bihar, que não conhecia até então uma casta lá de Tamil Nadu, por exemplo, elas começam a estabelecer essa espécie assim, de solidariedade maior. Começa a brotar isso nesse contexto por causa disso. O professor falou aí, se eu não me engano, telégrafo, não é isso? Ferrovia, telégrafo, e mais um aspecto aí que eu me esqueci agora. Selos, não é isso? Emissão de isso. Então, isso gerou um impacto social, sim, no subcontinente indiano, por esse alcance, eu estou tentando pegar a expressão aqui, de circuitos, mas a palavra não é essa, mas é como se fossem circuitos mais nacionais, que não existiam até então. Então, isso alterou, inclusive, as relações políticas de solidariedade
entre os elementos de ranqueamento social na Índia. E nesse contexto também, por causa, olha só que interessante, por causa dessa atmosfera mais pan-indiana, que veio muito né, a reboque da Companhia das Índias Orientais ali na Índia, começam alguns esboços do que a gente vai ver mais tarde como fundamentalismo hindu. Tem o professor Emiliano falou do Renascimento Bengali, a figura do Ram Mohan Roy, né, que começa já naquela pegada ali. O hinduísmo tem tem denominadores comuns. Aí depois vem uma figura importantíssima nessa pegada, que é o Savarkar, que vai tentar configurar, ao meu ver, de maneira desastrada e trôpega, né, configurar o núcleo, ou os denominadores comuns, ou o identitário da cultura hindu nas obras que ele faz e no ativismo dele. E aí o que vai acontecer? A longo prazo, muitos entram nesse movimento, e aí tem a independência da Índia, etc. e tal. Isso tudo a longo prazo, aí vem o BJP, que o professor deve ter visto lá, que é a galera mais esquentada, etc. e tal, e que isso vai desenvolver até chegar no Modi. Né? O Modi, ele é dessa pegada, de um partido que tinha um desdobramento paramilitar. Então, isso tudo vem dessa época. No século XIX é muito comum você ouvir a expressão sabá. O professor pode me corrigir aí, ou seja, são as assembleias. É o termo sânscrito, assembleias. Tem hindu sabá, tem área sabá, tudo era sabá, né? Ou seja, exatamente por esse movimento, assim, talvez de tentar construir um sentimento nacionalista indiano, que fosse. E aí tem vários desdobramentos disso, né? A gente vai ficar aqui, como se trata de Índia, a gente vai ficar aqui eternamente falando disso, mas é bem pouco, acho que vem muito desse momento do século XIX, para variar, né? O maldito do século XIX. Tudo passa por ele, né? Mas, enfim, eu acho que está muito nessa pegada. É interessante como é que mudou, inclusive, a dinâmica de instituições hindus, indianas, que já estavam aí há milênios. Mudou a dinâmica dessas instituições. Dessas instituições. Eu acho legal pontuar isso, né? Que foi uma virada realmente, né? Foi um ponto de, né? Desculpa, gente, tô falando demais. Desculpa, professor, desculpa o pessoal do GE, mas acho que é interessante pontuar isso, né? Que realmente mudou, né? Não foi mais o mesmo, né? Obrigado pela... Um ótimo comentário. A gente que agradece, professor. Bom, temos também duas perguntas da Carol. Ela comentou, eu acredito que até mesmo foi um pouco respondido, né, embora se o professor Leandro quiser complementar. O cristianismo no Japão, Coreia, China veio proeminente pela Europa, e é interessante pensar, pois o país originário do cristianismo é do Oriente Médio, não? Não teria sido um caminho mais fácil? Bom questionamento. Na verdade, houve, sim, um cristianismo que chegou às terras chinesas, vindos do Oriente Médio, se podemos considerar a Pérsia como Oriente Médio. Inclusive, amanhã eu vou ter que gravar aulas na Casa Saber, lá em São Paulo, sobre o Oriente Médio. Eu quero saber até hoje o que é Oriente Médio, mas tudo bem, vai. Vamos considerar Irã parte do Oriente Médio. E a Pérsia abrigou muito tempo a igreja nestoriana. Então, os nestorianos, vulgos nestorianos, foram para a China e teve muitos nestorianos chineses nas regiões ocidentais. Você teve cidades com cemitérios, comunidades nestorianas, igrejas nestorianas no século V, VI. Você tem uma estela escrita na capital Xi'an, antiga Xi'an, que era Chang'an antigamente, e tinha uma estela escrita em línguas, inclusive nestoriano, falando da religião que era da grande luz, né? Agora, esse que eu falo, que chegou à China e depois chegou indiretamente à Coreia, foram missionários europeus,
já num outro momento, jesuíticos, depois protestantes, no século XIX, e que acabaram sendo testemunhados, ou falaram, narraram, e estudiosos coreanos levaram isso para o reino coreano e falaram, olha, tem um cristianismo novo. E eles tiveram tempo de até de retrabalhar, digerir, entender o que é, e não sofrer uma presença ameaçadora, uma demanda de um governo. Então, nesse sentido, é um veio europeu, mas você pensar bem, a primeiro veio que apresentou foram os nestorianos que vieram pela terras persas, né? O cristianismo ali foi bem antes, século V, VI. E aí a diferença é que os coreanos eles receberam algo indireto. Então, talvez eles... E aí sim, você teve propostas de escola, abertura de escolas para meninos e meninas protestantes. Então, teve um impacto, tá? Já no século XX, para o ensino, no século XIX até. Então, foi algo muito mais brando, no sentido, para os coreanos, como um cristianismo, o protestantismo chegou. Talvez explique por que o cristianismo conseguiu se enraizar um pouco mais ali na Coreia, não sei. Talvez. Não teve mais nenhum comentário no chat. O Thiago ele só fez depois da Carol um comentário assim, acho que vale para a China, vale muitas das reflexões do professor Matheus, né? Mas eu acho que se mais alguém tiver alguma pergunta, senão caminhamos para o encerramento já. Posso tirar o print, Lucas? Eu acho que a gente já pode ir, então. Então, a gente vai estar agora encerrando, pessoal. Eu já encaminhei já a lista de frequência no chat, então quem ainda não colocou lá, assine, coloque o seu nome, coloque lá a opção da aula, no dia da aula. A gente agradece também pela aula, o professor Emiliano foi riquíssimo, né? Essas 3 aulas assim, de introdução, realmente muito boas. E agradecer a todos, né? A gente vai ter pela frente ainda muitas aulas. Eu vou até encerrar, então, a gravação. A gente já tirou o print, então.